crenças limitantes, né? O que isso traz para a nossa vida, o que esta benção, né, pode aí nos atrapalhar na nossa jornada pessoal, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas conquistas, sejam estas conquistas materiais ou conquistas espirituais. Da onde elas provêm, qual é o início dessas crenças e por que é tão difícil assim eu me libertar desses valores adquiridos, né? Então, para a gente responder isso num campo espiritual, né, e também num campo de vida material, a gente primeiro precisa entrar dentro do aspecto do espírito, né? E aquele aspecto do porquê escolhemos a família que estamos hoje, qual é o sentido disso, por que fomos nessa direção, nessa família, né? Por que escolhemos essa família? Bom, estávamos na vida espiritual antes da entrada aqui na vida material, e nesse momento que estávamos lá, observávamos ali as possibilidades para nós, para a encarnação, isso para aquele espírito que tem essa possibilidade, tá bom? E olhamos aquela família e vemos aquela família, e eles têm ali as características, os traços, né, hereditários que são necessários para a minha evolução. Que traços hereditários são esses, né? Alguns comportamentos que vêm de pai para filho, dos avós, vêm passando de um para o outro. Por exemplo, o meu avô era muito intolerante, eu também sou intolerante. Então, a gente escolhe, né, a família também por essas questões de hereditário, né? Herdamos ali esses comportamentos dos nossos parentes, né, da situação familiar. E isso está muito mais presente na estrutura biológica, ali daquela estrutura familiar, naquele contexto, né, que vem de geração para geração, do que propriamente nos espíritos que estão ali. Mas você olhou para aquilo, né, viu o interesse naquilo, porque algum comportamento negativo ali seria útil para você e para mim no desenvolvimento das nossas capacidades, e optamos por aquela família. Em desdobramento dos seus futuros pais, né, eles encontram você em espírito, na espiritualidade, vocês conversam ali e eles aceitam receber você no seio daquela família. Então, no momento que você resolveu tudo, está tudo pronto, você vai para a encarnação. No momento que o espírito é ligado ao ventre da mãe, na concepção, né, através ali do processo da fecundação, esse espírito conectado ali, ele vai criar uma alma, né, um processo que vai viver a vida aqui. E essa alma, que somos nós, quando nascemos, né, estamos assim completamente perdidos, né, sem informação nenhuma, sem conhecer absolutamente nada da vida material. Nós iremos aprender isso ao longo aí da nossa jornada pessoal. E quando nós somos muito jovens, né, crianças, nós aprendemos muito pela observação, né? Então eu vejo ali como meu pai se comporta, como minha mãe se comporta, como tios, avós se comportam, como as pessoas na rua se comportam, e aí eu vou adquirindo valores, né, pessoais para mim. Então, se eu vejo meu pai numa determinada situação e ele exala raiva, então eu identifico a raiva e sei o que motiva a raiva. Quando eu vejo a minha mãe feliz com alguma coisa, eu identifico que aquilo é felicidade. Então, eu vou criando pontos, né, para mim, para a minha evolução, sobre os aspectos da vida, né, sobre os aspectos de como será a vida daqui para frente. E aí a gente passa ali todo o período da infância ali, adquirindo esses valores, né, conhecendo a vida como ela funciona, e depois aí entramos no processo da adolescência, onde a gente tem mais contato com o mundo externo e vamos adquirir crenças e valores das outras pessoas que estão à nossa volta. Teremos ali as nossas experiências pessoais, né, o convívio com o pessoal da escola, né, com outras formas de ver, de agir, de pensar, de sentir, né? E aí nessa fase também começa as paixões, né, os namoros, enfim, e a gente começa a viver uma outra realidade de crenças, ou seja, eu já tinha crença que eu carregava da minha família, ali, da minha formação, e agora eu adquiro mais crenças ainda num período onde eu estou absorvendo muita informação ainda, do convívio com outras pessoas de outras famílias, né? E aí eu vou aprendendo ali e gravando aquilo como verdades absolutas para mim também. E aí até que enfim, né, a gente chega na vida adulta.
Quando chegamos na vida adulta, nós somos bombardeados nesse momento pela responsabilidade da vida adulta, né? Trabalhar, formar família, né? Desenvolver isso, desenvolver aquilo, que todos nós aqui, a grande maioria, já experimentou isso. E aí você vai, nessa busca sua, pegar essas crenças e esses valores da infância e da adolescência e colocá-los em prática naquilo que você estava vivendo naquele momento, nas suas capacidades. Então, para essa situação eu tenho um valor de alegria, para essa situação um valor de raiva, para essa situação um valor assim, e por aí vai. E aí você ingressa, né, no mercado de trabalho, vamos colocar assim, um mercado de energias pesadas, né, onde, infelizmente, é uma realidade, onde todo mundo está querendo passar a perna em todo mundo. Acabou aquela história de que nós somos todos amigos, né, como era na escola, que nós tinha diversão ali, divertíamos, né? Éramos todos jovens ali, todo mundo, né, interessado em brincar, em se divertir, e entra para a parte séria, aonde todo mundo está defendendo, né, a sua sobrevivência, o seu posicionamento no mundo, né? Eu diria assim que os machos, no caso dos homens, buscando aí o topo mais alto na cadeia individual deles, né? E aí, nessa busca, ele vai colocar as crenças que ele aprendeu para duelar com essas pessoas, esses valores, né? E aí, vamos colocar, se lá na infância ele teve um momento onde ele aprendeu que ele tem que baixar a cabeça, que ele não é capaz, que ele ainda não é forte o suficiente para viver as coisas, e nesse aspecto, então, quando ele chegar na vida adulta, ele vai paralisar a vida dele porque ele nunca se sente capaz. Porque ele comprou uma verdade lá na infância, na adolescência, por ouvir as pessoas dizerem isso a ele, e às vezes ouviam outras pessoas dizerem ao pai, por exemplo, que tinha o mesmo comportamento do que ele não seria capaz de fazer algo muito grandioso. Então ele começa a paralisar a vida dele. Ele começa a pôr um freio na própria capacidade porque ele comprou um valor que disseram a ele que ele compra aquilo como verdade, tá? Ou então, aquela coisa assim, você ouviu isso na infância, você é muito lerdo, você é lento nos pensamentos, né? E aí, quando você está na vida adulta, que você está no mercado de trabalho, na vida adulta, você tem essa limitação porque você tem a certeza absoluta que você é lento, que você não consegue refletir bem, não consegue pensar, que você não tem sucesso naquilo que pensa. E aí, de onde vem isso? Valores que você e eu compramos como verdades durante a adolescência, né? Ou agora está muito na moda isso, né? A gente não ouvia muito isso quando a gente era jovem, né? A gente ouvia, você não presta atenção em nada, agora você tem TDAH, né? Então, para um jovem que escuta isso, hoje em dia, na infância e na adolescência, ele vai chegar lá na frente, quando ele for para o mercado de trabalho, quando ele tiver a vida adulta dele, ele vai, boa tarde Denise, tudo bem? Ele vai enxergar, né, a vida, vai estar no trabalho preocupado, porque ele tem déficit de atenção, ele não vai conseguir ali desempenhar o papel que ele tem que desempenhar. Isso vira dentro dele uma tortura, né, porque os pais afirmaram isso para ele, né, que ele tinha déficit de atenção, que ele não prestava atenção. Boa tarde, Fênix. Obrigado por me seguir aí de Portugal. E aí ele se limita naquilo que ele tem que fazer, porque ele carrega aquilo dentro dele. Até uma coisa curiosa hoje, né? O tanto que eu li, o tanto que eu pesquiso, que eu estudei e tudo mais, eu tinha certeza, né, que eu tinha, até ali nos meus 18, 19 anos, né, eu tinha dificuldade em aprender as coisas, em entender as coisas, né? Eu sempre tive o que hoje se chama, né, está certo se chamar assim, o déficit de atenção muito forte, né? Então, a minha mente viajava muito facilmente em qualquer coisa que eu fazia, então eu não prestava atenção nas coisas. E quando fui para o mercado de trabalho, eu me lembro que o primeiro emprego importante que eu arrumei, que aqui em São Paulo, para quem é daqui da região, né, sabe muito bem como é isso, principalmente se for do ABC. Uma pessoa bem sucedida aqui no ABC naquela época era aquele que trabalhava em alguma montadora, uma fábrica aqui importante do ABC. Para que vocês que são de fora entendam, aqui no ABC existe Volkswagen, existia a Ford, que fechou, né? Mercedes e GM, né?
eu ver se eu esqueci alguma, Scania também. Então você tinha que entrar numa empresa como essa. Aí você tinha as indústrias de autopeças. Por exemplo, você tem a Firestone, você tem a Pirelli, você tem um monte aí de empresas que trabalham, MWM existia aqui, existia a ZF, enfim. Você tinha que trabalhar em empresas ligadas aí ao setor automotivo. E aí, quando eu arrumo meu primeiro emprego, assim, emprego de uma empresa grande, que foi na Pirelli, né, que é muito perto aqui da minha casa, eu me lembro de, na primeira semana, estar lá, segunda semana, e eu fui trabalhar num departamento que fazia medições, né, geométricas de carro, né? E aí você imagina, uma pessoa que tem déficit de atenção, como que essa pessoa faz para entender geometria de carro, milímetros, né, ângulo de camber, ângulo de caster e outras coisas mais que existem ali na geometria de um carro? Eu falei, eu não vou conseguir, né? Eu sempre tive dificuldade em aprender as coisas. Como é que eu vou aprender isso? Né? Como que eu vou fazer isso? Da onde vinha isso? Vinha da infância, que eu ouvia, né, dos meus pais, né? E se bobear, minha mãe fala até hoje isso. Ah, você não presta atenção em nada, você não vai conseguir aprender nada, né? Então eu carreguei isso comigo durante toda a vida, né? Essa deficiência, esse problema, né, vamos dizer assim, essa crença em mim. E aí me limitei, né, nas minhas potencialidades para o futuro. E isso não acontece só comigo, isso acontece com um monte de gente, tá? Um monte de gente que se paralisa porque comprou essas verdades lá na infância. Eu me lembro quando eu comecei a ler, porque para quem tem déficit de atenção, a leitura é algo assim que machuca, que dói, né, na pessoa. Porque imagine você pegar um livro de 300, 400 páginas, começar a ler ali, a mente vai em tudo quanto é lugar que você pode imaginar, né? Ela só não fica na história do livro. Então, para mim, eu já tinha isso, né? Que eu tinha essa capacidade de a mente vagar por aí. Eu falei, como que eu vou ler? Como é que eu vou conseguir, né, ler os livros, né? Porque eu tenho isso. Percebe que é uma coisa que eu afirmo para mim todas as vezes. A crença é isso. É uma afirmação pessoal de alguma coisa, né? E aí eu ficava com aquilo, Eu falei, bom, só tem um jeito, né? Eu tenho que enfrentar isso, né? E eu comecei a fazer uma rotina de disciplina. Então, todos os dias eu tinha que ler. E assim foi, né? Até que eu peguei o jeito da coisa e hoje eu não fico praticamente sem ler um livro. Eu esqueci de citar. Quando eu estava nessa dificuldade, né, de começar a ler, de começar a pesquisar esses assuntos que me interessavam, que eram os assuntos espirituais, um dos recursos que eu criei para mim naquele momento ali era o de assistir vídeos, né? Porque isso é uma coisa que me prende muita atenção. Então eu consumia muitos vídeos, né? Wagner Borges, Haroldo Dutra, Divaldo Franco, Carlos Bacelli, Mônica de Medeiros. Vamos ver se eu lembro de mais a turma aí que eu assistia sem parar, né? O canal que é chamado de Light Workings, né? Vamos ver se eu lembro mais. O Corvo Seco, enfim. Eu fui consumindo esses vídeos, desses conteúdos e aprendendo sobre espiritualidade, conhecendo mais sobre espiritualidade. O Gasparetto, tanta gente, né? O Chico Xavier, alguns vídeos dele que existem aí. Enfim, até que o momento que eu consegui chegar, né, de fato na literatura, nos livros, e eu contei o processo, que eu fiz essa disciplina toda e fui avançando na leitura. Mas pensem comigo, quanto que eu perdi já por acreditar num valor lá da infância, por acreditar, né, que eu não conseguiria, né? Eu vou contar as minhas crenças, tá, os meus valores, para que vocês se identifiquem também nesse aspecto. Bom, para quem me conhece pessoalmente, algumas pessoas me conhecem pessoalmente aqui, eu tenho 1,98 m. Hoje você ver um jovem assim alto, né, de mais de 1,90 m é uma coisa normal, né? Hoje em dia, a juventude hoje ela deu uma espichada, como diziam os antigos, né? Mas na minha geração, lá quando eu tinha os 16, 17 anos, 18 anos, era uma coisa assim absurda você ver um homem da minha estatura, da minha altura, enfim, magro que nem uma vareta, né? Porque pensa, a gente passava o dia inteiro na rua correndo atrás de tudo, então gastava muita energia, não engordava de jeito nenhum. Com a altura que eu tenho hoje, eu pesava 80 quilos, hoje eu peso 110 quilos, então uma diferença muito grande, né, nesse sentido. Naquela época, até falo isso para a Fran hoje em dia,
Os tênis eram sempre apertados, porque eu calço 44, 45, as calças eram sempre curtas, né? Então eu tinha um complexo, né, uma crença de que eu era alguém, né, estabanado, né, alguém ali, né, minha mãe dizia muito isso. Nossa, que magreza, nossa, que magreza, nossa, que magreza, né? Ela vivia dizendo isso. Não estou culpando minha mãe dessas coisas, muito pelo contrário, tá? Lembra que eu comecei a história dizendo que eu escolhi, né? Então, o que ela tinha a me oferecer era o que era necessário para mim, tá bom? Então fique claro isso. Ela dizia muito isso para mim. E eu tinha esse complexo de ser muito magro, né? De não ter ali peso, né? Não ter estrutura física. Então você imagina um jovem de 18, 19 anos que está saindo para o mundo, né? Querendo conquistar todo mundo e não tem uma aparência ali agradável porque era uma pessoa muito magra, né? E aí eu sofri muito com isso, né? Eu tive ali os meus momentos de ter raiva de mim mesmo pela condição, né? Pela estrutura, né? E até hoje, isso, eu tenho que policiar os meus pensamentos, porque às vezes uma pessoa chega perto de mim e, nossa, como você é alto. Isso me remete a esses momentos, aonde eu não gostava desse tipo de afirmação para mim, eu não gostava de ouvir essas coisas, porque isso me trazia algo negativo. Porque, pense comigo, você vai numa loja que vende roupa, né? Isso até hoje, tá? Você vai numa loja de roupa, uma pessoa de uma estatura normal, ela vai ali onde tem as calças jeans ali, por exemplo, ela vai ali, experimenta, pega uma, duas calças no número dela, experimenta, fica bom, né? O tamanho fica perfeito, é só a questão ali decidir o valor, vai lá, paga e vai embora. Agora eu tenho que ir lá, tenho que experimentar tudo que tiver lá, né? Do meu número, porque o meu maior problema é o comprimento da calça, e não em si a própria calça, né? A cintura e tudo mais. Então isso é uma coisa que me incomodava muito. Você não cabe em lugar nenhum, você é diferente de todo mundo, né? É uma sensação que não é boa, tá, pessoal? Não é legal você se sentir assim. Você está em algum lugar, você entra em algum lugar, todo mundo olhando para você, da sua altura e da sua magreza, né? Do seu corpo esquelético, né? Dava para pegar, por exemplo, esse osso aqui que o pessoal fala de saboneteiro, o meu de fato cabia 2 sabonetes aqui, tá? Dada aí essa condição. E todo mundo que é muito alto assim, como eu, né? Vai com o tempo ficando com lordose, né? Você vai ficando curvado, porque tudo na minha vida e na vida dessas pessoas, né, que são assim, tudo não está na altura apropriada para o movimento, para a vida. Então, a gente acaba ficando curvado. Então, toda essa ideia que eu criei, que eu comprei como verdade lá, até hoje, já na minha idade hoje, eu carrego um resquício disso ainda, um pouco dessa informação, sabe? Um pouco de ter isso comigo, e isso muitas vezes me limitar em algumas coisas, me paralisar em algumas coisas, tá? Eu sou uma pessoa muito simples, não sou uma pessoa vaidosa em relação a roupa, tênis, enfim, não tenho isso, né? Isso é uma coisa que eu nunca me importei, de fato, mas estar curto é uma coisa que me incomoda. Um sapato apertado, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, né? Porque durante a minha adolescência, a minha formação, eu tive muita dificuldade com isso por causa do tamanho do pé, né? Também, né? Tinha que crescer tanto assim, né? Meu filho, por exemplo, vai fazer 20 anos, ele tem 1,86 m, né? Eu falo para ele que bênção que é você ter essa altura, porque é muito mais fácil, muito mais simples, tá? Então eu disse a respeito do corpo. Eu já ouvi muitas mulheres falarem, né, para mim, durante atendimentos e outras situações, essas crenças nas mulheres ainda funcionam de uma forma mais pesada ainda, né? Por coisas que ouviram na infância, por coisas que disseram sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sobre isso e sobre aquilo. E aí a pessoa tem todo um trabalho ao longo da vida para desconstruir isso e aprender a se amar, né? Essa questão do amor próprio, principalmente nas mulheres, né? Os homens são mais tranquilos nisso, mas a mulher luta muito mais com isso por causa aí dessas crenças durante a infância, durante a adolescência, né? Onde tem muita... Na nossa época era muito comum, né? A questão do bullying, das brincadeiras, enfim, né? E aí a mulherada no futuro sofre muito em relação a tudo isso, tá? Mas nada, né, é definitivo, nada é permanente na nossa vida, né? Tudo vai depender do trabalho que você fizer com você mesmo, né? Quando eu vi, por exemplo, que eu podia
aprender, que eu tinha capacidade de memorizar as coisas, porque uma pessoa que tem problema de ter atenção nas coisas não memoriza, né? Mas quando eu percebi que eu conseguia, né, que tinha relevância o que eu memorizava, o que eu falava para as pessoas, eu fui dando foco naquilo, fui indo atrás daquilo, e hoje eu tenho conquistado para mim hoje uma facilidade grande nesse aspecto de memorizar as coisas, de prestar atenção nas coisas, de abstrair dali conhecimento frente a alguma coisa que eu estou lendo, alguma coisa que eu estou assistindo, e então eu consegui mudar esse ponto. E aí você analisa em você o que está, né, nesse momento te limitando na vida, qual é a crença que está bloqueando o seu sucesso aí naquilo que você deseja, e transforma aquilo, dá um passo em direção a um outro caminho em relação àquilo para que você avance no processo, se coloque dentro daquilo, né? Se insira dentro daquilo. Por exemplo, em relação à aparência física, né? Eu fui ao longo da vida, sempre pratiquei esporte desde muito jovem, até por causa da altura, natação, por causa da coluna. Depois eu fui jogar basquete por causa da altura, era uma coisa que eu me sentia mais incluído na normalidade, porque todo mundo era alto e tinha que ser alto. Depois fui fazer, entrei na academia com 17, 18 anos, né, que era uma coisa ainda muito escassa naquela época, mas ia e tudo mais. E sempre fui um apaixonado por esporte, sempre gostei de estar envolvido com práticas esportivas. E aí, né, já faz uns 12, 13 anos que eu e a Fran temos esse hábito, né, de frequentar a academia, de ir na academia. Já foi por estética, Kleber? Já foi por estética, como eu estava dizendo. Eu queria mudar a visão que eu tinha de mim mesmo, a forma como eu me representava. Mas depois de um tempo eu me convenci que isso era uma coisa sem sentido nenhum. E hoje em dia eu vou muito mais pela questão da minha saúde física, né, da minha condição física, do que propriamente por manter um corpo em forma, manter a saúde. Não que isso seja um erro, tá? Muito pelo contrário. É muito importante a gente cuidar do presente de Deus, né, que é o nosso corpo. Mas com o tempo, por conta da altura toda, né, do tamanho que eu tenho, da minha altura, eu tive que começar a intensificar os exercícios físicos por conta de dor no joelho, dor no pé, dor na lombar, dor no pescoço, enfim, dor no ombro, tudo por causa, né, da minha altura, da minha condição. Então, eu fui trabalhando essas coisas para que eu pudesse aí romper essas crenças, romper esses limites comprados, né, por nós mesmos na adolescência, na vida, na formação da vida ali. E aí tem crenças também, por exemplo, que a gente tem que abordar, crenças religiosas, né, crenças muitas vezes sem fundamento, né, sem uma lógica por trás dela, né? Por exemplo, a gente escuta que você precisará reencarnar aqui na Terra ainda umas 200 vezes, umas 30 vezes, 50 vezes, né? Porque você ainda é isso, é aquilo outro, aquilo outro. Tá, a gente de fato talvez, né? Se não fizer a lição de casa direito, teremos aí que reencarnar, né? Mas se eu sei disso, se eu tenho coisas a tratar, por que não começar hoje? Né? Por que não agir hoje? Por que não se transformar no agora? Por que esperar outras encarnações? Né? Se viemos aqui, estamos nesse mundo, na busca por essa transformação do espírito, quando me chega essa informação, eu me convenço da crença de que eu terei outras vidas para cuidar disso e deixo para depois? Então, vale a reflexão sobre isso, tá? A gente que estuda espiritualidade, né, o pessoal que curte esse tipo de conteúdo, de pensar que isso é uma verdade? Mas eu não vou ficar me apoiando em cima dessa verdade e deixar o compromisso pessoal para depois, porque eu terei novas oportunidades aqui, tá? Então faça agora, trabalhe agora. Se vocês analisarem a história do Buda, do Siddhartha Gautama, ele tinha tudo ali na vida dele para ter outras encarnações, para ter outras provas que ele precisaria viver aqui, né? Mas ele viu, num determinado momento da vida, que ele tinha que mudar aquilo, que ele tinha que escolher um outro caminho, e ele assim fez. Quando ele escolheu esse caminho, mergulhou nesse caminho, ele alcançou algo que nós estamos indo atrás disso. Estamos percorrendo esse caminho, que é a iluminação. O que é a iluminação? O cessar da necessidade da reencarnação.
É isso que ele alcançou. Então ele conseguiu numa vida, numa situação muito mais material do que a nossa, do agora. Ele era filho de um grande, não sei se era rei ou imperador na época que se chamava, e ele tinha ali riquezas incontáveis, financeiras, materiais. Então assim, não tinha necessidade nenhuma de ele passar por um processo como esse. Nada era tedioso para ele, né? Mas ele decide por isso. Então essa é uma crença que percorre o mundo espírita, o mundo espiritual, nós que estudamos isso, da necessidade incessante de reencarnações aqui na Terra. Lembrando, nós iremos reencarnar em outros mundos, em outros modelos corpóreos, tá? Isso nunca vai acabar para nós. Mas nesse plano que nós estamos aqui, nós temos um compromisso. Compromisso esse é melhorar cada vez mais, crescer, ao ponto de eu não necessitar mais de uma encarnação, né? E aí eu poder retornar de volta ao mundo que me exilou para esta realidade aqui, tá? Outro exemplo também, né? Com todo respeito a todas as religiões, né? Eu sou de formação inicial católica, minha avó era muito católica e me levou na igreja, enfim. E todos nós conhecemos aí a denominação céu e o inferno, né? Então, essa denominação colocada dentro dessa prática, ela põe da seguinte forma, ó, se você não se confessar, se você não entregar, né, os seus pensamentos a Jesus e a Deus, que você deve fazer isso, mas não nesse sentido, nessa conotação, você irá para o inferno, queimar para a eternidade, né? E a gente ouviu isso lá, eu ouvi, vocês devem ter escutado aqueles que tiveram esse caminho. Mas se você for temente a Deus, se você se confessar, se você frequentar a missa todos os domingos, o céu está garantido para você. Isso é o quê? Controle, né? Isso é crença, é valor. Então, para que você frequente aqui a minha igreja, para que você ganhe o céu, você tem que vir aqui, tá? Aqui é que você vai ganhar o céu. O que você faz lá fora, não importa, mas você tem que vir aqui. Então, isso, a gente cria essa crença, esse valor, né, e carrega isso para a vida inteira. E aí, quando esse espírito desencarna, que ele chega lá no mundo espiritual e não encontra o céu, né, ele fica revoltado. Como muitos de nós já ficamos, tá? Por viver em momentos católicos. Então se faz necessário a gente avaliar essas verdades compradas, né? Esses momentos que a gente comprou, né? Uma outra crença muito presente na espiritualidade, né? É a seguinte situação, né? Eu estou ali num relacionamento, ele é tóxico para mim, ele é prejudicial a mim, mas eu aprendi, eu assisti lá nos vídeos, eu li no livro, que isso é meu karma e eu tenho que aguentar isso, tenho que passar por isso. Não, né? André Luiz, numa conversa com o Espírito, em algum dos livros dele, não lembro qual, essa questão é trazida à tona e o Espírito orienta. A partir do momento que uma relação com uma pessoa for tóxica para você, for negativa, for violenta para você, você deve abandonar o parceiro de imediato, porque não importa o karma nessa situação. O que importa é você ficar bem, você preservar a vida. O que você teria que passar com essa pessoa, aprender com essa pessoa, você aprende com o outro. O plano espiritual é muito sábio, não subestimemos aí a capacidade da espiritualidade, tá? Então, se faz necessário essa reflexão também. Eu tenho que viver isso porque isso é meu karma. Eu não acredito nisso, que eu tenho que viver as coisas na marra porque é meu karma, né? Desde que aquilo não me faça mal, não prejudique a minha saúde, a minha sanidade mental, tudo bem. Agora, se aquilo me fizer mal, se aquilo destruir a minha qualidade de vida, destruir a minha família e tudo mais, eu vou viver sobre aquilo porque é karma. Então, isso é uma crença, também é um valor que a gente compra quando estamos assistindo isso. Outro valor que muitas pessoas compram quando assistem à espiritualidade, né? E leem nos livros lá histórias contadas que têm a intenção de uma educação pessoal, nossa aqui, né? As pessoas leem aquilo e falam, nossa, eu já fiz tudo isso. Né? Exatamente como está contando aqui na história, foi a minha vida, foi o meu caminho, né? Puta merda, eu vou passar por tudo isso, preciso me penitenciar sobre isso, né? Vou trabalhar na caridade para dar uma melhorada nessa situação, né? Então a pessoa compra uma crença, compra um valor de que ela vai receber uma punição, vai acontecer alguma coisa muito dura e pesada com essa pessoa, e aí ela acaba, na verdade, criando um processo de auto-obsessão. Quem não errou? Né? Quem aí não cometeu um ato falho nesta vida? Todos nós.
Os espíritos também cometeram em existências anteriores e fizeram coisas equivocadas e se retornarem aqui vão fazer também, todo mundo, né? Então quando eu crio essa auto-obsessão, eu estou me prejudicando no processo. Eu estou atrasando ainda mais o processo. Ok, errei, me arrependo, prometo não repetir mais esse erro, não fazer isso novamente em minha vida e vamos seguir em frente. Opa, por que parou aqui minha gravação? Só um minuto, pessoal. Algo não está certo. Só um instantinho, pessoal, peraí. Continua gravando. Então tá bom, é só trabalho para mim depois editar. Mas vamos lá, então a gente tem que olhar para essas questões espirituais também, essas verdades que a gente compra, né? E acaba se chicoteando, né? São exemplos ali que estão sendo dados para reflexão, não é para autopunição, tá? Não enfie mais espinhos dentro de você, tá bom? Vá com cuidado no processo, né? Você tem tempo para isso, para modificar as coisas aqui na sua vida, né? Então aí eu dei duas situações, né, na vida material, as crenças da vida material e um pouco de crenças aí no lado espiritual, tá? Ah, porque eu não consigo, né? Ó, isso foi muito bem, só lembrei de uma coisa, que isso foi muito bem dito, né, no filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Fé, é isso, né? Bom, o filme do Divaldo Franco, aonde lá a estrutura dele, aquela senhora que eu não lembro o nome do personagem, aonde ela não tinha capacidade de leitura, né? Mas tinha o conhecimento impregnado em seu espírito, né? É a mesma coisa, você às vezes não consegue ler, tem dificuldade para ler, às vezes não sabe ler, né? Enfim, e aí você se paralisa, né? Ah, eu não consigo, eu tenho dificuldade, né? Mas você tem valores e virtudes que são muito maiores do que os livros que estão atrás de mim aqui, os livros que você já leu, os livros que eu já li, né? E aplique esses valores na vida, no cotidiano, né? Continua sendo a pessoa amorosa, gentil, né? De boas práticas para as pessoas que você sempre foi. Não é acumular conhecimento, literatura, que vai fazer você uma pessoa melhor, vai fazer com que você haja melhor frente às pessoas. Isso os livros só dão direção para nós. O trabalho tem que ser feito por mim, eu tenho que percorrer todo esse trajeto, né? Então não se diminua por conta disso. Ah, eu não sei, não consigo decorar as questões do Livro dos Espíritos, né? Poxa, decorar 1000 e tantas questões do Livro dos Espíritos é algo assim extremamente complexo, né, pessoal? E isso foi uma coisa criada, vamos falar uma verdade aqui, né? Isso foi uma coisa criada por alguns, né, do meio espírita, né, que decoraram isso, usam isso a favor de si mesmo, né? Olha, na questão número tal, Kardec pergunta assim, sem estar com papel na mão, sem estar com uma anotação, sem nada, uma capacidade de decorar ali, que você fala, eu não consigo decorar nem o ônibus que eu tenho que pegar para ir para casa, né? Como é que eu vou ser como esse cara? Como é que eu vou atingir esse nível de conhecimento desse cara que está falando essas coisas aí, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele muitas vezes tem que ter essa capacidade porque ele se propõe a fazer isso. Mas não necessariamente ele já tem as mesmas virtudes que você tem, né? Ou às vezes até tem, tá? Não estou dizendo que não. Mas cada um no seu lugar, cada qual com a sua situação. Mas as pessoas veem esses tipos de pessoas, né? Ou assistem aqui os meus vídeos e falam, eu gostaria de conhecer o que o Kleber conhece, mas eu sinto que eu nunca vou conhecer sobre essas coisas. Claro que vai. Claro que você vai. Claro que um dia você vai saber muito mais do que eu, e quando você der uma palestra e você me convidar, sentarei lá e irei assistir a sua palestra com o maior orgulho, com o maior prazer. Porque todos nós temos capacidade, é uma questão só de se colocar nesse caminho, de colocar a sua vida em direção a isso, tá? Então não acreditem no que as pessoas disseram a vocês que você não pode fazer uma coisa. Todos podemos fazer aquilo que quisermos, aquilo que nos prontificarmos a fazer. A mesma coisa também me lembro aqui agora, me ocorre aqui, em questão da mediunidade. Ah, não, porque mediunidade é dom. Não é dom, mediunidade é treino, mediunidade é prática, mediunidade é estudo, tá?
Os espíritos falam muito isso, todos somos médiuns, tá? Podem ser classificados de duas formas, como diz ali Herculano Pires, eu acho que é o nome dele, né? Acho que é como estático, né, e dinâmico, né? Mas todos somos. O estático é aquele que tem a intuição, tem o básico ali, mas se ele estudar, se ele buscar, se ele se dedicar, se empenhar, ele vai ter a mediunidade dinâmica na vida dele, ativa na vida dele. O dinâmico é aquele que já vê, já escuta, sem a necessidade de fazer o processo, a lição de casa, mas também vai ter que estudar, não tem essa, não tem como não estudar, tá? E não significa que o outro é melhor, tá? Então, se você fica se diminuindo, se encolhendo, porque você não é o médium ainda, tão capaz quanto o seu colega que trabalha no seu grupo lá, com as comunicações que ele dá, com as coisas que ele vê, o que ele escuta, não se diminua, estude, vá atrás, né? Se você quer contribuir para o próximo, quer trabalhar para o próximo, quer ajudar o próximo, ser algo útil para o próximo, estude que você com certeza irá conseguir alcançar esse processo em sua vida, tá bom? Então é isso, galera. Eu acho que eu já falei pra caramba aqui, né? Sobre crenças, né? Esses valores aí que paralisam a nossa vida.